Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos na série Destravar do Propósito e nós estamos abordando temáticas aqui sobre o que faz com que uma pessoa não viva o seu propósito de vida, quais são as travas que travam as pessoas de maneira que elas não vivam a plenitude do seu propósito. Nós já abordamos várias temáticas e você pode ver, esse aqui é o quarto dia. É o quarto dia que nós estamos trabalhando essa temática sobre o despertar do propósito, sobre essas questões dessas travas que têm travado as pessoas de não viver o seu propósito de vida. Nós já abordamos aqui a temática sobre o medo. Nós falamos muito sobre o medo, sobre a origem do medo, sobre o medo como uma das principais travas para que a pessoa não possa viver o seu propósito de vida. Esse foi o primeiro episódio, o primeiro dia dessa série que nós estamos fazendo. O segundo episódio nós tratamos quem sou eu? Quem sou eu? Uma coisa que tem travado as pessoas é o fato delas não saberem quem elas são de fato. E nós abordamos essa temática de uma forma sucinta e bastante abrangente. Depois nós pegamos e permeamos o campo do tema culpa. Então, no terceiro dia, nós falamos sobre culpa e nós abordamos o sentimento de culpa, como ele tem neutralizado as pessoas e tem travado as pessoas para que possam fazer algo, para que possam ter uma atitude, para que possam agir de forma diferenciada. E o quarto ponto que nós vamos trabalhar hoje é o princípio da rejeição. Nós vamos falar sobre o homem que foi mais rejeitado entre todos os homens durante toda a história e nós vamos aprender com ele como ele lidou com a rejeição. Como hoje é um domingo e durante essa semana as pessoas celebraram o Natal, então nós vamos fazer uma abordagem aqui mais na palavra de Deus, uma reflexão numa característica mais espiritual para que possa fortalecer a sua vida. Então me diga aí se a imagem está boa. Se o som está bom, me dá um feedback aí. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Isso aqui é mais uma aula que nós vamos abordar para que o seu propósito de vida venha a ser destravado. Para que o seu propósito de vida que está travando, você possa ser destravado. Então, enquanto você me dá o feedback, eu vou enviar aqui e convocar os alunos para mais uma aula de reflexão, para que essa aula possa fortalecer a vida de cada um de vocês. Vocês me digam aí como é que foi, como é que está sendo, como é que está sendo essa imersão sobre o destravar do propósito. Já tenho recebido vários feedbacks no meu direct acerca dessa imersão, onde pessoas têm destravado já o seu propósito e têm obtido grandes resultados. Eu estou aqui mais uma vez para agregar valor na sua vida, para gerar um conhecimento, um conteúdo de valor e que você possa, de alguma maneira, estar anotando tudo que nós estamos ensinando aqui, para que você possa de alguma maneira estar colocando em prática aquilo que você aprendeu. Esse é o segredo. Qual é o segredo, Júnior? Colocar em prática aquilo que você aprendeu, para que você possa obter resultados e resultados de excelência, resultados que possam trazer grandes características e potencializar toda a sua vida e todo o seu propósito de vida. Então vamos continuar aqui. Já chamei o pessoal aqui. Vanilda, seja bem-vinda também. Vanilda já está por aí. Então vamos resumir. Nós estamos na imersão sobre o destravar do propósito. E existem algumas características, algumas abordagens que têm travado as pessoas em várias áreas da sua vida, em vários aspectos da sua vida. Júnior, quais são eles? Nós trabalhamos o medo. Então é importante, se você não assistiu o dia 1 nós abordamos a temática do medo. Então você vai com calma voltar e assistir o dia 1. Lá eu falo sobre a origem do medo e quando foi a primeira vez que faz citação ou faz aonde está lá no Éden, quando se fala sobre a questão do medo. Ali está implícito de forma forte como o medo age, como o medo neutraliza, como o medo trava as pessoas. Eu falei a chave que destrava o medo. Então lá você vai abordar a primeira aula. A segunda aula, repetindo outra vez, a segunda aula eu tratei sobre a dificuldade das pessoas de estarem presas e aprisionadas e não viverem seu propósito, é porque elas não sabem quem são. Então o segundo tema é você precisa saber quem você é, para que você possa viver a plenitude do seu propósito, para que possa despertar todo o seu potencial. A terceira aula, o que você abordou, Júnior? Nós abordamos o sentimento de culpa. O sentimento de culpa paralisa as pessoas, neutraliza as pessoas de tal maneira que essas pessoas não compreendam a plenitude, o propósito e aquilo que elas precisam viver, porque elas estão aprisionadas em coisas que fizeram com ela,
em coisas que ela cometeu ou em coisas que permearam toda a sua vida, desde da sua infância, sua juventude, a sua adolescência até na sua vida adulta. Então é importante nós entendermos como essa característica da culpa neutralize para as pessoas. Então nós trabalhamos a tríplice aqui, ó, medo, quem sou eu? E o segundo, sentimento de culpa. Hoje nós vamos fazer uma abordagem muito grande. O que é? O tema da rejeição. Então nós vamos aprender muito. Então compartilhe essa aula com o máximo de pessoas, dá o coraçãozinho aí. E o principal, né? Você possa anotar tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou explicando e tudo aquilo que eu estou abordando nessa temática com vocês. É de praxe que toda essa nossa imersão está baseada lá em Gênesis capítulo 3. Toda a temática é Gênesis 1, 2 e 3. Essa imersão todinha é ali. E a rejeição também está ali. Existe o texto que fala sobre esse processo de rejeição. Mas como nós estamos, a maioria das pessoas estão no aspecto de celebração, então eu vou usar o termo rejeição não trazendo aplicabilidade na vida de Adão, mas eu vou trazer sobre o segundo Adão. A característica é muito mais diferente. Eu vou trazer aqui o texto que fala do maior homem que foi rejeitado em toda a história. Então nós vamos aprender com ele como ele lidou com a rejeição e como eu e você podemos lidar com a rejeição. Faço uma pergunta. Você de algum jeito já se sentiu rejeitado? Rejeitado na característica pelo convívio social, pelo ambiente familiar. Você de alguma forma já foi olhado com um olhar de desprezo? As pessoas já te trataram mal de alguma forma e de alguma forma esse aspecto de ser rejeitado pelo ambiente social, pelo ambiente que você trabalha ou pelo ambiente familiar, isso de alguma forma tem parado você ou já neutralizou você? Se isso já aconteceu com você, faz o seguinte, para essa aula aqui e deixa aqui nos comentários se de alguma forma você já foi rejeitado, ou você pode também compartilhar comigo alguma história de rejeição sua, porque eu vou amar ler essa história e depois vou também amar comentar essa história com você, de compartilhar e passar para você alguma instrução, algum princípio ou algum feedback para que você possa vencer esse processo de rejeição. Então a rejeição é um princípio, é um acontecimento inerente na vida de todo ser humano e durante todo o decorrer da vida, em algum momento você vai passar por um processo de rejeição e você precisa lidar com isso. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre o homem que foi mais rejeitado, aqui, bastante. Eu vou ler aqui um texto que fala do homem que foi mais rejeitado, só que hoje é diferente, hoje é domingo, e hoje, essa semana, teve uma celebração. E dia de domingo, eu sempre trago uma palavra de fortalecimento, de restauração, de renovo, de uma palavra de espiritualidade, falando muito do reino de Deus e do sacrifício de Cristo. Então, como aprove a imersão passar pelo domingo e ter um domingo dentro da imersão, eu não vou anular a característica de trazer uma palavra mais reflexiva, não naquele contexto mais de aula e trazer princípios e conceitos mais na característica de aula, não. É uma palavra mais de fortalecimento, uma palavra mais de aplicabilidade na sua vida, uma palavra de renovação, de restauração, de renovo, e que você possa ser fortalecido no final. Eu quero também orar por você nessa palavra que eu vou ler. Eu vou ler o texto, depois eu vou falar um pouco do contexto de quem escreveu esse texto. O texto que nós vamos abordar está no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, do versículo 13 ao versículo 15. Quando acaba o capítulo 52, começa o capítulo 53. Então nós vamos ler o capítulo 52, do 13 ao 15. Depois nós vamos continuar o capítulo 53 todinho. Eu vou ler ele e depois eu vou trazer um contexto histórico aqui para vocês aprenderem muito sobre esse texto. Esse texto fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias. Esse texto fala sobre a aparição, sobre as dores e sobre a glória do Messias. Aborda de uma forma espetacular. O livro do profeta Isaías, depois eu vou trazer o contexto histórico do livro do profeta Isaías, o período que ele foi escrito, por que foi escrito, as características, mas essa palavra vai ser reflexiva. Então, Isaías 52, do versículo 13 ao 15, e depois o Isaías 53 todinho, traz a reflexão sobre a aparição do Messias, fala sobre a glória do Messias e as dores do Messias. Grave bem isso. Nesse texto também fala sobre o servo sofredor. Fala também sobre o servo sofredor. E começa assim, ó. Isaías 53, versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, e será engrandecido, e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada,
mais do que qualquer outro homem, e a sua figura mais do que os outros filhos do homem. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aí o Isaías 53. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, Liz, de novo. Seja bem-vindo, Ivanilda. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz. Estou trazendo uma palavra sobre o livro do profeta Isaías. Seja bem-vindo, meu irmão Luciano, que passou também por aí. Aí do versículo Isaías 53, verso 1, diz assim, ó: Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É esse texto aqui que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas depois eu volto nele. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Todos nós andávamos desgarrado, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. E o texto continua. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma puser por expiração do pecado, verá sua posteridade prolongada nos dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu gosto muito desse versículo 11 que diz assim, ó: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com a transgressão. Mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pela transgressão intercedeu, pelos transgressores intercedeu. Então eu li Isaías 52, do versículo 13 ao versículo de número 15, e Isaías 53, capítulo todo. Nós vamos abordar sobre o destravar. O destravar do propósito, temática hoje, repetindo, é sobre o destravar, é sobre rejeição. Pessoas que vivenciam e experimentaram rejeição durante toda a sua vida. Bem-vinda Lourdes, bem-vinda Shirley. Então o que acontece? Pessoas que viveram e vivenciaram rejeição, eles tendem a estar, presta atenção, pessoas que vivem muito rejeição, elas ficam aprisionadas de tal maneira que elas não conseguem se comunicar com as pessoas, elas não conseguem criar relacionamentos saudáveis, elas sempre têm um sentimento de desconfiança no ambiente que elas estão, com as pessoas que elas vivem, com as pessoas que elas convivem. Por quê? Porque esse fato delas terem vivenciado, experienciado isso em algum momento na sua vida, em algum decorrer da sua vida. Então o que acontece? A rejeição ela é uma das maiores travas que fazem com que as pessoas não possam viver o seu propósito de vida. Agora preste atenção. Isaías foi o homem que profetizou e falou acerca dessa aparição do Messias, falou do seu sofrimento e também falou da forma que ele ficaria glorificado, da sua forma gloriosa. O profeta Isaías, ele passivelmente, eu gosto de Isaías porque o nome dele significa o Senhor salva. O Senhor salva, o Senhor é a salvação. Eu fiz umas anotações, por exemplo, sobre o livro do profeta Isaías, relacionado ao que eu queria ler, o que eu anotei aqui sobre o Isaías. O Isaías ele era filho de Amós. Ele foi centrado em Jerusalém durante 4 reinados de 4 reis. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, que talvez você não saiba. O reinado de Acás, o reinado de Ezequias, o reinado de Uzias
e o reinado de Jotão. Jotão, Acás, Uzias e Ezequias. Durante esses 4 reinados, ele reinou. O reinado dele, o período que ele profetizou mais de meio século. Ele profetizou, foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Foi o profeta que apresentou-lhe a salvação, a restauração, a salvação, a glória, o sofrimento do Messias. É o livro que mais fala. O livro do profeta Isaías, a gente costuma falar que ele é um compilado, é como se fosse uma mini-bíblia. Sim, uma mini-bíblia, o livro do profeta Isaías. Por quê? A Bíblia toda tem 66 livros. E o livro do profeta Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Isso é uma similaridade. Outra similaridade que existe no livro do profeta Isaías. Os primeiros 39 capítulos de Isaías é como se fala do tratado de Deus com o povo de Israel, do tratado do povo de Israel, do pecado, do erro, da falha, da transgressão de Israel, os 39 capítulos. E esses 39 capítulos falam de tipo uma similaridade com o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento tem 39 livros. E a partir do capítulo 40 em diante, aí fala dessa mensagem de salvação, dessa mensagem do reino, do servo sofredor, daquele que viria restaurar, salvar, libertar Israel, libertar as nações, perdoar a salvação. Então, os outros 27 livros subsequentes aos primeiros 39 livros, eles falam dessa salvação, dessa restauração, dessa glorificação. E quando você chega nos 2 últimos capítulos de Isaías, é aparentemente um compilado do Apocalipse. Então, nos últimos 2 capítulos do livro do profeta Isaías, fala da nova cidade, da nova Jerusalém, fala do rio de água cristalina, fala da árvore da vida. Então, se você pega o livro do profeta Isaías, quando você lê, existe uma similaridade de um tratar de Deus na escolha de um povo e do pecado, do erro, da falha, de todo aquele comportamento. E quando chega no capítulo 40 em diante, que é esses 7 livros, faz uma inferência ao Novo Testamento, a restauração, a vida do Messias, o servo sofredor que restaurou, que curou, que libertou, que salvou. Então, o livro do profeta Isaías tem essa característica. Ele, por exemplo, ele profetizou em 4 reinados, já falei para vocês, lembrando aqui, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O reinado deles, o período que ele profetizou foi mais ou menos no ano 700 ao ano 680 a.C., mais ou menos a data prevista nesse compilado, desse livro, desse contexto profético. Deixa eu ver alguma coisa que eu anotei mais aqui que dá para a gente colocar aqui. Meio século, já falei. Outra coisa que eu anotei aqui. Isaías era contemporâneo de 2 profetas. Então, existem 2 profetas que profetizaram no período do profeta Isaías, que foi o profeta Oséias e o profeta Miqueias. Então, Miqueias e Oséias, eles são contemporâneos do profeta Isaías. Outra coisa que eu coloquei aqui importante, quando falo do declínio espiritual de Judá, do Reino do Sul, Isaías adverteu o rei Acás de Judá a não buscar a ajuda dos assírios contra Israel e a Síria, advertiu Ezequias depois da queda de Israel em 722. E não fazer aliança com outras nações, principalmente com a Síria. Então trouxe um contexto aqui e eu anotei aqui sobre o propósito do livro de Isaías. Eu anotei aqui pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito do livro de Isaías era confrontar a própria nação e as outras nações contemporâneas com a palavra de Deus, mostrando-lhes o seu pecado e, consequentemente, o castigo divino. Então, o primeiro propósito do livro de Isaías, ele estava mostrando o erro, as falhas, o pecado da nação de Israel e como, consequentemente, viria um juízo sobre ele. O segundo propósito que eu anotei aqui sobre o livro do profeta Isaías, ele profetizou a esperança a uma geração futura de exilado judaico, que seria restaurado do cativeiro, o qual Deus redimiu com a luz aos gentios. Então, o livro do profeta Isaías fala desse povo que está em cativo, que eles serão libertos, que eles serão restaurados, e ele fala de uma esperança futura aos gentios. E o terceiro propósito mostra que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrange todas as nações da terra, suscitando a esperança no povo de Deus, tanto do antigo como do novo concerto. Então, o profeta Isaías ele traz toda essa estrutura, todo esse contexto, toda essa abordagem de uma esperança, de uma restauração futura, de um milagre. Eu gosto muito do livro do profeta Isaías, como eu falei, ele é um compilado, como se fosse uma Bíblia pequena, uma Bíblia dentro da Bíblia, resumindo o Antigo e o Novo Testamento através de um contexto profético. Fala a sua característica final do livro de Apocalipse, traz essa abrangência. Por exemplo, outras pessoas estavam... Tem muito fato aqui, eu quero fazer diferente uma aula, porque eu sempre falo para vocês, vou mostrar aqui que eu faço muitas anotações para falar.
Mas aí depois que a gente começa a falar, as coisas começam mudando de rumo. Então eu vou aqui falar as coisas que estão aqui brotando, que eu estou recordando aqui, para você aprender bastante. Eu gosto de muitas coisas no livro do profeta Isaías. Por exemplo,